Fala pessoal, tudo bem? Bora falar um pouquinho sobre geopolítica? Estados Unidos e Israel bombardeiam o Irã, que ataca as bases americanas em resposta. Nessa manhã de sábado, nos acordamos, amanhecemos com esse novo conflito no Oriente Médio, após semanas, de tensão e pressão americana para que o Irã encerrasse o suposto programa nuclear, tá? Alvo dos ataques foram Ali Khamenei, o líder supremo, e também o presidente iraniano. Vamos dar uma olhada aqui? A gente tem bastante coisa para falar sobre isso, tá? Explosões foram ouvidas em Teherã, ao menos 4 outras cidades também tiveram explosões. O Trump disse que o objetivo é proteger o povo americano de ameaças, aquela conversa que a gente já sabe, tanto quanto fiada, mas que vai de encontro às condições que a gente tem hoje internas dos Estados Unidos, de queda da aprovação de Donald Trump, de perda de apoio, e ao mesmo tempo nós temos ali um aliado importante que é Israel e o receio do crescimento e desenvolvimento de armas por parte do Irã. Claro que isso tudo é um pano de fundo para a geopolítica dos Estados Unidos de tentar de alguma forma reafirmar o seu poderio frente ao mundo. E sem dúvida nenhuma é também uma tentativa de criar uma cortina de fumaça para tudo que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. É importante que a gente também leve isso em consideração, tá, galera? Nada é à toa. É claro que a gente já vinha há algum tempo verificando a crescente nas narrativas entre eles, mas até encontros já tinham sido realizados e havia o agendamento de novos encontros, mesmo assim o ataque ocorreu. Estados Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado contra o Irã. No início dessa manhã de sábado, dia 28, explosões foram registradas na capital Teherã e em ao menos outras 4 cidades. Em resposta, pelo menos nesse momento, galera, isso pode escalar, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas também no Oriente Médio. Autoridades de Israel afirmaram que o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, e o presidente do Irã foram alvos do ataque, mas os resultados da ação ainda não estão claros, segundo informações da agência Reuters. Uma coisa importante é as pessoas veem, os Estados Unidos é um país militarmente mais forte do planeta, tem armas nucleares, tem um exército bem treinado, tem armas de destruição em massa, mas não é tão simples quanto parece derrotar um outro país, tá, pessoal? Só para deixar claro, a geografia que a gente tem dentro do território iraniano não é a mesma geografia que a gente tem no território venezuelano, tá? Pelo contrário, quando a gente observa o relevo que a gente tem no território iraniano, a gente sabe das dificuldades. A população se concentra em algumas áreas muito montanhosas, há áreas de difícil acesso, há áreas que são complicadas, não é tão simples como a gente viu que aconteceu na Venezuela recentemente, de entrar com os aviões e pura e simplesmente atacar, sequestrar o presidente ou prender o presidente, como assim queiram, de acordo com a narrativa, e levar. Pelo contrário, tá? Apesar de utilizar de muita tecnologia, os Estados Unidos têm noção de que não é tão simples quanto parece derrotar o Irã, que é uma potência regional ali no Oriente Médio. Mais cedo, fontes disseram a Reuters que Ali Khamenei não está em Teherã. Não há detalhes sobre seu paradeiro. A agência estatal iraniana, IRNA, afirmou que o presidente está em segurança. O que se sabe até agora do ataque de Israel e dos Estados Unidos. Sabe-se o que tem das agências de notícias, que informaram que mísseis atingiram áreas próximas ao Palácio Presidencial e a instalações usadas pelo líder supremo de Teherã, na capital do Irã. Segundo a agência estatal iraniana, Fars, explosões também foram ouvidas na cidade de Isfahan, com Karaj, Kermassan, todas em diferentes regiões do país. O espaço aéreo iraniano foi fechado. 40 estudantes de uma escola de meninas no sul do Irã morreram durante o ataque, segundo agências iranianas. Exército israelense afirma ter atingido centenas de alvos militares iranianos, incluindo aí lançadores de mísseis que seriam supostamente da defesa iraniana. O que se sabe sobre a retaliação do Irã? Em resposta, o Irã lançou mísseis e drones contra o território israelense, onde sirenes de alerta foram acionadas. Diversas explosões foram ouvidas em outros países da região, como no Catar, no Bahrein, no Kuwait, na Jordânia, nos Emirados Árabes Unidos, países que têm bases norte-americanas e que o Irã já havia falado que, se fosse atacado, em resposta, atacaria essas bases nesses países. Em comunicado, os Emirados Árabes Unidos disseram terem interceptado vários mísseis iranianos e que uma pessoa morreu na capital Abu Dhabi. Uma explosão também foi ouvida em Dubai, segundo testemunhas, tá? Só que tem um pequeno contexto. Essa é a segunda vez em menos de um ano que os Estados Unidos atacam o Irã. Lembrando que em junho de 2025, uma operação norte-americana bombardeou estruturas nucleares iranianas. A ação ocorreu em apoio a Israel, que travava uma guerra contra o país. Trump disse que o objetivo é destruir o programa nuclear iraniano. Pelo menos essa é a retórica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o objetivo do ataque é sim destruir o programa nuclear iraniano e proteger o povo americano de ameaças. Militares dos Estados Unidos afirmaram que a ação pode durar dias,
O Pentágono classificou a operação como fúria épica. Garantiremos que os representantes terroristas do regime não possam mais desestabilizar a região ou o mundo e que o Irã não obtenha uma arma nuclear. Interessante, né? Esse regime aprenderá que em breve que ninguém deve desafiar a força e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos, disse Trump em um vídeo divulgado nas redes sociais. É interessante isso, né? Essas falas um tanto quanto prepotentes dos Estados Unidos incomodam tanto, né? Não sei se como você que está aí do outro lado ouve isso, mas incomoda, tá? E eu posso dizer que não me incomoda só a mim aqui no Brasil, não. Incomoda muita gente no mundo inteiro, tá? Claro que a gente sabe que, de fato, os Estados Unidos têm um exército e um poderio militar enorme. E sabemos também que grande parte dessa retórica é mais um discurso para alguns públicos específicos do que necessariamente para o mundo como um todo. Mas também incomoda essa postura do presidente norte-americano e essa postura norte-americana nesse momento de avanço contra diversos países, de ameaças contínuas contra vários países, de pressão contra países, o que gera um cenário, né, de muita instabilidade mundial, instabilidade geopolítica, e isso, infelizmente, é delicadíssimo, né? Trump incentivou a população iraniana a pressionar pela queda do regime dos ayatollahs e instou militares a se renderem ou irão enfrentar a morte certa. A operação ocorre semanas após a negociação entre os Estados Unidos e o Irã e a tentativa de fechar um acordo que limite ou mesmo encerre o programa nuclear iraniano. Lembrando que o Irã não assinou, tá, galera? A gente tem um acordo para que a gente não produza mais armas nucleares. Grande parcela dos países do mundo assinaram, como o Brasil, por exemplo, um acordo de não proliferação das armas nucleares, só que o Irã não é signatário desse acordo, tá? Netanyahu fala em eliminar a ameaça existencial. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a operação é para eliminar a ameaça existencial, representada pelo regime terrorista no Irã. Netanyahu afirmou que a ação criará condições para que o povo iraniano tome as responsabilidades do seu destino. Tensão entre Estados Unidos e o Irã. A última reunião entre Estados Unidos e Irã para discutir o programa nuclear ocorreu na última quinta-feira em Genebra, dia 26. Na ocasião, os enviados americanos avaliaram as negociações como positivas e acertaram de se encontrar na próxima segunda, dia 2 de março. É isso mesmo, tá? Tinha um encontro agendado para o dia 2 de março, logo na semana que vem, né? Depois de amanhã. Os Estados Unidos querem que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio por temerem que o país construa uma bomba nuclear. O governo iraniano afirma que o programa tem fins pacíficos voltados à produção de energia. O Brasil, por exemplo, pessoal, tem um programa nuclear. Ele produz energia, ele não tem fins militares, tá? Então, é possível desenvolver um enriquecimento de urânio para a produção de energia elétrica, sim. Claro que não estou falando que é isso que o Irã está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que temos 9 países do mundo hoje, 9 países, inclusive Israel, que têm arma nuclear. 9 países do mundo têm arma nuclear. Os Estados Unidos têm arma nuclear. É complicado, né? Alguns terem, outros não poderem desenvolver. É meio complicado. O justo seria ou ninguém tem, ou todo mundo pode desenvolver. Teoricamente, seria justo. Mesmo criando um cenário de muita instabilidade. Mas é estranho, né? Um país querer invadir o outro. Um país que tem para impedir o outro de fazer. Só para a gente poder pensar um pouco sobre isso, tá? Não estou falando que o Irã tem que desenvolver uma arma nuclear, porque eu sou totalmente contra o desenvolvimento de armas de destruição em massa. O que é estranho, o que é delicado, é você, ao mesmo tempo que tem, você não impedir que o outro tenha. É delicado, né? Isso não envolve a soberania que a gente tem dos povos, dos países. Delicadíssimo, né? Porque os Estados Unidos não desfaz seu programa nuclear. Ou faz com que essas armas que ele tenha, ele desative-as. Não faz isso, né? A Rússia também não faz, a China também não faz, o Israel não faz, mas também não quer que os outros façam. Então, só conjecturas para a gente poder entender que o cenário não é tão simples de analisar. E a gente não está falando de uma história aqui de mocinhos e bandidos, tá? O que a gente sabe é que o que a gente tem a nível mundial é que esse tipo de situação, quando se cria um ataque de um país contra o outro, gera no mínimo instabilidade mundial. O Irã é um dos grandes produtores de petróleo do planeta, ele controla inclusive uma região importante, onde grande parte do petróleo do planeta passa, e tudo isso gera, no mínimo, uma instabilidade que pode direcionar fluxos, que pode, de alguma forma, interferir na questão do petróleo daqui a pouco. E se interfere na questão do petróleo, interfere aí no nosso dia a dia, com aumento de preço de produtos, com aumento de frete, de combustíveis, mas uma coisa em cascata, né? Um efeito em cascata, onde a gente vai ver diferentes impactos no nosso dia a dia. É claro que a gente ainda não sabe a escalada disso. Se isso vai escalar
ou será como foi da última vez, no ano de 2025, um ataque pontual, onde os Estados Unidos fizeram pequenos ataques e depois cessou os ataques. Então a gente vai ter que ainda observar os próximos capítulos, mas se isso escalar, obviamente podemos ter aí uma crise no Oriente Médio, uma nova crise no Oriente Médio. Na verdade, crise no Oriente Médio parece ser uma coisa que é, na verdade, constante, né? Por isso que normalmente a região é conhecida como barril de pólvora, e isso, obviamente, pode, de alguma forma, interferir e gerar consequências para todo mundo, tá? O Irã já havia indicado que aceitava limitar o programa nuclear, que estava disposto a reduzir o nível de enriquecimento de urânio em troca do fim das sanções. O governo do Irã prometeu uma resposta feroz a qualquer tipo de ataque dos Estados Unidos, mesmo que seja limitado, e já indicou que pode sim atingir bases militares americanas no Oriente Médio, tá? Há um cerco no Oriente Médio dos Estados Unidos com relação ao Irã. Os Estados Unidos ampliaram sua força militar no Oriente Médio nas últimas semanas, enviando porta-aviões como o Abraham Lincoln, o Gerald Ford. As embarcações se somam a navios de guerra e as bases militares já mantidas pelos norte-americanos na região. Ao todo, os Estados Unidos controlam ao menos 10 bases em países vizinhos. Você vê o tamanho do poderio dos Estados Unidos, tá? E mantém tropas em outros 9. Então, ele tem bases importantes em 10 e tem militares em outros 9. 19 países no total. Há ainda relatos de envio de aeronaves para a Europa, para Israel. Enquanto isso, o Irã realizou exercícios militares conjuntos com a Rússia e com a China. Então, também uma salvaguarda ali, o apoio que o Irã de alguma forma ele se sustenta. Imagens de satélite mostram também que o país tem fortificado e camuflado suas instalações nucleares. Onda de protestos, né? Nós tivemos uma onda de protestos recentemente. A pressão americana sobre o Irã ganhou força no início do ano após uma onda de protestos contra o regime do Ayatollah Ali Khamenei. É óbvio que as condições no Irã também são muito difíceis, também pelo cerco econômico que o Irã tem, né? O Irã ele sofre sanções internacionais. Tem muito dinheiro do Irã que está congelado em bancos internacionais e o Irã tem dificuldade de comercializar, inclusive o petróleo, no planeta, já que grande parcela dos seus produtos não consegue ser comercializado por ninguém por conta desse suposto programa nuclear. O governo iraniano reagiu aos fatos com forte repressão, deixando milhares de manifestantes mortos. À época, Trump ameaçou o regime com ação militar caso a matança continuasse, mas os atos se enfraqueceram diante da repressão brutal. O presidente dos Estados Unidos passou então a exigir um acordo nuclear. Foi quando começaram as negociações. Por volta do dia 20 de fevereiro, o Irã voltou a registrar protestos. Dessa vez, estudantes retomavam o semestre estudantil. Teherã novamente advertiu os manifestantes a não ultrapassarem os limites. E aí, galera, o Irã está em crise já faz algum tempo, tá? O Irã enfrenta dificuldades econômicas há anos, impactado principalmente pela reimposição de sanções pelos Estados Unidos. A medida foi adotada em 2018, quando Trump deixou um acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. Ao retornar à Casa Branca em janeiro do ano passado, Trump retomou essa política de pressão máxima contra o Irã. Em setembro, sanções também foram impostas pelas Nações Unidas, levando o governo iraniano a realizar reuniões para tentar evitar um colapso econômico. A situação também foi agravada pelo conflito entre Irã e Israel. Em junho do ano passado, à época, forças israelenses dos Estados Unidos realizaram ataques contra alvos ligados ao programa nuclear iraniano. Em meio a todo esse cenário caótico, a população passou a enfrentar uma inflação elevada, acima de 40%. É absurdo, né? O descontentamento também cresceu diante da desigualdade entre cidadãos comuns e a elite do país, além das denúncias de corrupção no governo, o que tem sido uma prática em países menos desenvolvidos, né? No fim de dezembro, o presidente do Banco Central do Irã renunciou ao cargo. A mídia iraniana afirmou que as políticas recentes de liberalização econômica pressionaram a moeda local, levando a uma rápida desvalorização. Somente em 2025, o real iraniano, que é a moeda iraniana, perdeu cerca de metade do valor em relação ao dólar e atingiu a mínima histórica nesse mês. O contexto econômico se soma a tensões políticas internacionais. Desde a Revolução Islâmica de 79, o Irã é uma república teocrática, em que a autoridade máxima é o líder supremo, o líder religioso, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele está no poder há mais de 30 anos. O regime é alvo de críticas por violações dos direitos humanos e também restrições a liberdades sociais, especialmente entre os mais jovens, que encabeçam vários dos protestos nos últimos anos, ou pelo menos encabeçaram. Temos uma disputa antiga, não é de hoje que o Irã e os Estados Unidos vivem relações tensas. Os países acumularam e acumulam desavenças desde 1979, quando a Revolução Islâmica implantou o regime dos ayatollahs, que dura até hoje. De lá para cá, os dois países trocaram uma série de hostilidades, com os Estados Unidos apostando em sanções econômicas, em embargos comerciais para pressionar o Irã, principalmente para evitar que o país desenvolva armas nucleares, e apoie grupos armados no Oriente Médio. Durante o governo de Barack Obama,
as relações tiveram uma certa estabilização, que contribuiu para o acordo histórico de 2015, que limitava o programa nuclear iraniano. 2 anos depois, no entanto, Trump retirou os Estados Unidos do tratado ao afirmar que o Irã continuava em uma corrida armamentista e tomou sanções econômicas. Tá? No início do ano de 2020, os dois países viveram uma grande crise após o governo Trump lançar uma operação que resultou na morte do general Qassem Soleimani, principal figura estratégica militar iraniana e muito próximo do líder supremo. No ano passado, os Estados Unidos lançaram também um ataque ao Irã, em apoio a Israel para destruir instalações nucleares iranianas. O bombardeio resultou em um contra-ataque limitado contra uma base americana na região e um acordo de cessar-fogo. Então, galera, o que temos, infelizmente, é uma situação extremamente delicada envolvendo os dois países, tá? Então, os Estados Unidos fazem um cerco contra o Irã, o governo Trump enviou porta-aviões, movimentou bases militares na região. Isso aqui é a movimentação dos Estados Unidos ponto a ponto, né? O litoral de Israel, porta-aviões, o Gerald Ford e mais 3 destroyers na região. Ó, a gente vê aqui, tá aqui o Irã em destaque. A geografia do Irã é uma geografia, inclusive, com muitos acidentes geográficos, tá? Mas é importante saber que o Estreito de Hormuz é um estreito importante onde grande parcela do petróleo mundial passa por aqui para abastecer o mundo. E ele também está ali numa região onde o Irã pode atacar, inclusive, navios que passem, pode fechar. Então, temos essas situações meio delicadas ali. Mar Mediterrâneo tem 2 destroyers, no Mar Vermelho tem 1 destroyer, no Bahrein nós temos 3 navios de combate, no Estreito de Hormuz foram posicionados 2 destroyers, no Golfo de Oman 1 destroyer, tudo isso para de alguma forma cercar o Irã, tá? Mar Arábico, porta-aviões USS Abraham Lincoln e 3 destroyers. Destroyers são um tipo de navio de guerra mais veloz, capaz de carregar radares de alta resolução e um número superior de mísseis e usado para escoltar outras embarcações. Navio de guerra é qualquer embarcação militar usada em combate, incluindo fragatas e porta-aviões. Bases dos Estados Unidos próximas ao Irã, pessoal, bases controladas pelos Estados Unidos. Tá com essa cor mais ali mostarda, e bases com presença militar dos americanos tá mais pro roxo ali, né? Então a gente tem, ó, várias bases controladas na Turquia, próximo aqui entre o Iraque e a Arábia Saudita, um conjunto ali de bases controladas pelos Estados Unidos, em vários pontos, tá? Nos Emirados Árabes Unidos também. E nós temos as bases com presença de militares americanos na Síria, no Iraque, na Jordânia, na Arábia Saudita, em Israel, em Omã, nos Emirados Árabes Unidos. Então nós temos um cerco mesmo, pelo menos desse lado ao oeste do território iraniano, um grande cerco ao Irã, tá? Uma situação bem delicada. Na Jordânia, ó, base aérea de Muwaf, deve ser isso, né? No Catar, na base aérea de Al-Udeid. E na Arábia Saudita, a base aérea do Príncipe Sultan, em Al-Kharj. Então, a situação é essa, esse infográfico até interessante, que ele traz essas condições delicadas que o Irã tem, pelo menos ao lado oeste do seu território, onde nós temos um cerco militar dos Estados Unidos. E a gente vai ver aí quais serão os próximos episódios, né, dessa situação delicadíssima, né? Porque a verdade é que a coisa tá feia, tá? Aqui nós estamos ao vivo, por exemplo, ó, na BBC News, isso na manhã, agora por volta de 10 horas, manhã de sábado. Então nós temos situações de pânico nas ruas, nós temos o ataque do Irã deixando morto nos Emirados Árabes Unidos, a gente tem um mundo de alguma forma reagindo a isso, e aqui a gente tem, ó, missão europeia, após o ataque do Irã, a retaliação do Irã, diversos líderes mundiais se pronunciaram, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lembrou que o bloco europeu adotou sanções abrangentes como resposta ao regime que ela classifica como assassino do Irã. O gabinete da primeira-dama italiana, Giorgia Meloni, expressa solidariedade à população civil do Irã, afirmando que continua a exigir respeito aos direitos civis e políticos. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirmou que o país está do lado do povo corajoso do Irã em sua luta contra a opressão e apoia os Estados Unidos. Enquanto o Ministério das Relações Exteriores da Rússia descreveu as ações dos Estados Unidos contra Israel como imprudentes, afirmando que violam o direito internacional. A Rússia apelou para o retorno das soluções diplomáticas, diria, né? Rússia apelando para sanções diplomáticas, para as questões de mediação diplomática, né? Mas o nosso mundo é muito interessante quando você analisa, né? Já o Reino Unido afirmou que o país não deseja uma escalada do conflito regional mais ampla, acrescentando que estamos prontos para proteger nossos interesses, inclusive na região, tá? A verdade é que a situação é realmente delicadíssima, é um cerco militar complicado. A verdade é que Israel realmente e os Estados Unidos têm um poderio militar que é vezes maior do que o Irã. O Irã se baseia naquilo que tem de armas que tem desenvolvido e que tem comprado principalmente da Rússia e, é claro, na sua geografia, que também dificulta de maneira geral, e a gente tem aí alguma situação de facilidade para os Estados Unidos poder tomar o território, tá? Então, ataques deixam pelo menos 40 mortos em escolas do sul do Irã.
O Irã lança ataques contra bases em países do Oriente Médio. OTAN, União Europeia, Japão e Austrália reagem ao bombardeio, então tem uma repercussão global. O Trump diz que ataques são resposta a ameaças do governo iraniano. E aí aqui tem até uma reportagem falando sobre o programa nuclear iraniano que está no centro do confronto com os Estados Unidos. Mas vamos ser sinceros, né, galera? Que é isso mesmo, né? Tem aqui também uma coisa interessante que é o Ayatollah Ali Khamenei, líder do Supremo do Irã e alvo dos Estados Unidos. O que você acha sobre tudo isso, tá? Conta pra mim aí nos comentários. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder vídeos como esse, que a gente explica, traz um pouquinho das repercussões. Aqui nesse caso é um vídeo mais sobre a repercussão da notícia desse ataque dos Estados Unidos e também de Israel contra o território iraniano. Claro que a gente pode e provavelmente fará outros vídeos contando um pouco mais sobre isso e desse contexto e verificando, claro, as repercussões desse ataque e do que isso pode representar para essa região. Uma região extremamente importante do ponto de vista econômico, já que é a região que mais produz petróleo no mundo, e só por isso já deveria ter ali um cuidado maior. E, sem dúvida nenhuma, o que a gente vai ter com relação à possível escalada desse conflito? Qual vai ser a posição da China? Qual vai ser a posição da Rússia? Como o Irã vai fazer para se defender e contra-atacar? E o que esse conflito pode gerar enquanto cenário geopolítico futuro? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.